Aí a gente fica todo enrolado com esse até acostumar não é fácil. O outro era tudo no painel em cima, esse é no painel embaixo. Mas, com o tempo, a gente vai acertando, né? É isso aí. Então, meus irmãos, está chegando o nosso horário. Graças a Deus, estamos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos. E nas sextas-feiras, nós estudamos essa obra aqui. É a Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert. Esse livro maravilhoso, né? E hoje nós vamos iniciar estudando aqui o capítulo 13, e diz, e é uma pergunta na realidade, quem é o obsessor? Né? Quem é o obsessor? Eu só vou pedir para vocês, quem tiver com o microfone ligado, desligar, e só ligar o microfone quando quiser fazer alguma pergunta, porque de vez em quando ele também dá uns probleminhas. Então, antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma vez na Tua graça, Senhor, para estudarmos essas obras tão importantes que fazem parte da doutrina dos Espíritos. Nós chamamos de obras auxiliares, obras complementares. E hoje vamos estudar essa obra de Sueli Caldas Schubert e, mais tarde, no outro estudo, a obra de Caibar Schutel, Parábolas e Ensino de Jesus. Então, Senhor, só temos a Te agradecer essa oportunidade e, mais uma vez, Te rogamos que nos abençoe, nos fortaleça, abençoe nossos lares e proteja e fortaleça também, Senhor, aqueles nossos irmãos mais necessitados, nossos irmãos doentes. Hoje é o dia da nossa irradiação para os enfermos físicos, então, durante esse estudo, já estamos nos preparando para realizar a nossa irradiação. Assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos ao Pai que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos lá, vamos começar aqui. Estão todos me ouvindo bem? Faz aí positivo, joinha, joinha, ótimo. Vamos lá. Capítulo 13. Quem é o obsessor? Eu vou te emprestar um livro aqui que é dele, ele veio aqui comigo. É a marcação. Quem é o obsessor? Esse texto está em relação, nós podemos achar também, dar uma olhadinha, do livro dos médiuns, na questão 249. Eu vou até aqui abrir. A 249, porque aqui a Sueli, ela começa com um texto do livro Seara dos Médiuns, que está pequenininho aqui embaixo do título, onde diz assim: obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras. Olha só que interessante. Olha que ela vai dizer... Rosê, deixa eu me encontrar aqui. Espera aí. Como esse capítulo é o... 13. Espera aí, deixa eu ver aqui. Desobsessão. Capítulo 13. Ih, caramba, eu estou no Devassando o Invisível, ó. É de segunda-feira. É. É Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert. Espera aí, troquei o livro. Vou te dar um minutinho. Ah, Olha como eu estou vazia hoje. tá, espera aí. Capítulo 13, né? Isso. Pode ir. Aí a Sueli, ela fez o seguinte, ela retirou um texto, um parágrafo, do livro Seara dos Médios, para abrir esse parágrafo, esse texto. Ela botou assim: obsessores visíveis e invisíveis
são nossas próprias obras. Quando a gente lê isso, a gente fica preocupado. Porque, olha só, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras. Né? Então, fica aquela situação, né? Mas quer dizer que eu não sou vítima, não? Não, você não é vítima. Eles são nossas próprias obras. Espinheiros plantados por nossas mãos. Então, ela está querendo dizer aqui, retirando esse parágrafo do Seara dos Médios, que nós somos responsáveis pelas existências dos obsessores. Porque, de alguma forma, esses irmãos, que são chamados de obsessores, são irmãos a quem nós devemos alguma coisa, a quem algum dia nós machucamos. Porque ninguém fica com raiva do outro gratuitamente. Alguma coisa nós fizemos para deixar alguém chateado conosco. Né? É isso que ela está querendo dizer aqui. E na questão 249 de O Livro dos Médiuns, a espiritualidade diz: os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se acha bem convencido de que está a ver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa, então, para ele de fato desagradável. Mas, precisamente, que lhe é desagradável constitui uma razão demais para que o espírito se encarnice em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem que fazer nesse caso: provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar, depois cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele, desde que se convença de que está perdendo tempo, retirar-se-á como faz os importunos a quem não se dá ouvido. Né? Então, no Livro dos Médiuns, ele fala que existem várias formas da gente combater a obsessão, mas ela aqui está querendo dizer isso, né? E eles são, e eles são nossas próprias obras. Aí, continuando o texto aqui da Sueli, ela diz assim: obsessor, do latim obsessori, aquele que causa obsessão, aquele que importuna. Então, o obsessor é aquele que nos importuna, que nos incomoda. E, para ser obsessor, não é um incômodo suave, não é? Para ser obsessor é um incômodo realmente muito duro. Mas aí ela diz assim, ó, o obsessor é uma pessoa como nós. Porque muitas vezes a gente quer dar a imaginar que o obsessor é assim, o Satanás, é Lúcifer, é algum espírito assim, totalmente diferente de nós. Entendeu? Porque se não... lendo essa frase aqui da Sueli, quando ela diz obsessor é uma pessoa como nós, alguém pode dizer assim: quer dizer que eu posso ser um obsessor? Pode. Então, muitas pessoas não gostam dessa frase. O obsessor é uma pessoa como nós, porque ela deixa claro que eu, você, o Beto, a Ana, nós podemos ser obsessores também. Será que já não somos em algum momento? Né? Então, ela diz isso, é uma pessoa como nós. Não é assim, sabe, uma pirâmide ao extraordinário, não. Aí ela diz, não é um monstro teratológico. Teratológico é alguma coisa de proporções absurdas. Não é um monstro teratológico saído das trevas, onde tem a sua morada para todo sempre. E é isso que, às vezes, as pessoas imaginam, né? Mas não é. Não é um ser diferente de Sueli. Só vive de crueldades,
nenhum condenado sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes, com estreitos laços afetivos. Então, ela está querendo dizer para a gente que esse obsessor de hoje pode ter sido alguém que fez parte do nosso convívio, que fez parte da nossa família, pode ter sido alguém muito íntimo, entendeu? Lá no passado, em quem crescer, né? De repente, alguém que participava das coisas equivocadas que a gente participava, um companheiro de caminhada, mesmo que a gente estivesse na lama, ele estava conosco. Então, esse obsessor, muitas vezes, é esse companheiro da vida passada, que pode ser até dessa vida, se ele já tiver desencarnado, primeiro que a gente. Vamos dizer que lá no passado da nossa juventude, a gente tenha convivido, praticado atos não muito bons. E que a gente tem parceiros conosco que gostavam disso. E esse companheiro, de repente, desencarnou, nos procura, mas de repente não encontra mais a mesma afinidade em nós. Ele percebe que a gente mudou, e aí ele pode se achar traído. Olha aí, eu estou procurando ele para a gente voltar àquela vida, só que ele não me aceita. Ele não quer mais estar comigo. E aí ele pode ficar com raiva, não compreender o que aconteceu e pode se tornar um obsessor. Alguém com quem nós nos relacionamos nessa vida. Passada mesmo, alguém que era nosso cúmplice e, de repente, nós traímos por uma razão, entendeu? No meio, assim, de pessoas de... Vamos falar assim, pessoas que gostam dessa vida... uma vida assim, leviana, não acontece muito atos de traição? Muito. Né? Aquela coisa dela, essa amizade sólida. Não, nesses meios assim, né, de baixo nível, muitas vezes eu uso uma expressão que é tipo assim, cobra comendo cobra. Então, de repente, é o tal do auxiliar trair o chefe, do chefe entregar o auxiliar para receber toda a culpa, né, do crime que ele cometeu, e esse pode se tornar futuramente um obsessor nosso. Então, ele normalmente não é um ser estranho a nós, porque ninguém totalmente estranho vai passar pela gente e dizer assim, eu não conheço esse sujeito, mas eu vou obsediar ele. Acontece. Assim, de repente, eu vou jogar a moeda para cima. Se cair com a face para cima, eu vou obsidiar o sujeito. Nem conheço, mas vou fazer. Bem assim. Então, normalmente, como disse a Sueli, é alguém que privou de nossa convivência. Algum amigo, algum parceiro, entendeu? De repente, um marido, uma esposa, um primo, um parente, um cunhado, que só faz muita piada com o cunhado. Então, às vezes, é alguém que ficou muito magoado, alguém que, de repente, não gostou de algo que nós fizemos. E aí ela diz aqui, né? Ou é alguém, talvez, a quem amamos outrora e se sentiu traído, ou ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. Nesse passado, obumbroso quer dizer sombrio, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo em nosso próprio benefício. Então, às vezes, alguém a quem nós fizemos sofrer
muito, não bate muito não, porque não, porque nós tivemos que sofrer muito. E que, quando nós reencarnamos, nós temos a bênção do esquecimento. Hoje eu até fiz um estudo sobre isso, sobre o esquecimento, a bênção do esquecimento. Né? Nós esquecemos, às vezes, das coisas que nós fizemos. E Deus, na sua infinita misericórdia, né, ele nos permite esquecer. Então, às vezes, aquele companheiro, nós não vamos lembrar quem ele é. Mas ele vai se lembrar de quem nós somos. Ele, muitas vezes, vai lembrar de quem nós somos. Principalmente se nós tivermos ferido muito esse companheiro. Aí ele vai se lembrar de quem nós fomos, vai querer buscar, se não for um espírito muito elevado, ele vai buscar, querer vingança, né? Vai querer se vingar de nós, e aí a coisa... Eu abri até aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, se alguém tiver o Evangelho aí por perto, no capítulo 5, item 11, aonde fala assim, esquecimento do passado. Tá? E aí diz assim, ó, porque aqui a Sueli diz assim, ó, ele ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós nesse passado obrumbroso, quer dizer, sombrio, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo em nosso próprio benefício. Então, Deus nos faz esquecer da vida passada em nosso próprio benefício. Então, vamos lá, capítulo 5, item 11. Esquecimento do passado, tá? Aí diz assim, em vão se objeta, né? Em vão se questiona que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem, né? Então, se Deus, aqui, ó, aqui, 11. Se Deus resolveu, eu estou na primeira frase, em vão, no item 11, está em cima, na parte de cima, item 11. Em vão, quer dizer, não adianta a gente ficar questionando que o esquecimento constitui obstáculo. E tem muita gente assim, meu Deus, esquecer, isso é ruim. Mas não é ruim, tá? Deus entendeu, de lançar um véu sobre o passado. E se Deus resolver fazer isso, é porque ele vê nisso uma vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Orgulho por quê? Porque se eu me lembrasse, meu Deus, do passado, eu fui um filósofo famosíssimo. Então, esse orgulho podia atiçar o quê? A minha vaidade. Mas também, ele diz aqui, ó, poderia trazer muitos inconvenientes, porque eu poderia me lembrar dos crimes que eu cometi, de repente, contra um pai da vida atual, um irmão da vida atual, até de um filho da vida atual. E se eu me lembrasse, eu também lembraria, não é? Porque Deus não ia somente uma pessoa lembrar. Se é para lembrar, todos lembram.
Olha o problema. Então, ele diz aqui, ó, frequentemente no Evangelho, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quizá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. O meu ódio e o ódio dele. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas privam-nos do que nos seria prejudicial. Aí depois, ele vai dizer aqui, ó, um parágrafo, aí ele diz assim, aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Mas, na realidade, quando nós retornamos à vida espiritual, a gente vai readquirir a lembrança do passado tá? Não é de uma vez só, não. Porque, de repente, nós não estamos preparados, mesmo como desencarnados, de se deparar com tudo que a gente fez. Então, essa lembrança vai voltando aos poucos. Dulcineia, prazer. Prazer ver você aqui. Meu nome é Rose, tá bom? Sou amiga da Denise. Eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele diz aqui, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Mas, como eu falei, essa lembrança é relativa, mesmo para o desencarnado. Vai depender também da condição evolutiva do espírito. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual, não obsta, aqui no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Aí depois ele vai dizer também aqui, e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que como experiência o demonstra mesmo encarnado, adormecido o corpo ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Então, quando nós dormimos, nós costumamos nos desdobrar. Né? Muitas vezes nós dormimos e o corpo se libera, o espírito se liberta do corpo. Aí, a gente, no plano espiritual, entra em contato você pode, já fez. Entendeu? Então, depois ele vai dizer aqui, ó, mas na falta, já no finalzinho, de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele, nesse instante de emancipação da alma, se sabe aproveitar. Então, aqui no Evangelho, no capítulo 5, item 11, nós vemos o porquê do esquecimento, quando nós reencarnamos. É a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Tá? Agora, o companheiro que está lá no plano espiritual, ele não vai passar pelo esquecimento quando a gente está encarnado. Ele sabe quem nós somos. Eu, que muitas vezes, não vou reconhecê-lo. Vamos dizer que eu tivesse uma reunião de obsessão e o espírito pegasse e apresentasse, dissesse assim, vamos dizer que o Roberto fosse o médium. E ele desse a comunicação através do Roberto. E se dirigisse para mim, dissesse o seguinte, você me prejudicou muito na vida passada. Ele lembra quem eu sou. Ele está desencarnado, está no plano espiritual. Mas eu não lembro, graças a Deus. Eu só vou poder dizer para ele assim, meu irmão, então você me perdoa. Mas eu não lembro das barbaridades que eu fiz. Você lembra quando nós estávamos estudando a vida da Regina no livro Diversidade de Carismas? Quando ela teve aquela lembrança do assassinato que ela cometeu contra 2 crianças, que eram sobrinhas dela?
Ela nem viu a cena toda. Ela só viu que ela estava levando as crianças para um lugar e tinha uma cachoeira, e depois ela volta para casa sozinha. Mas, quando ela era uma mulher inteligente, ela deduziu. Como a mãe das crianças era, ela considerava a mãe das crianças inimiga, ela deduziu o crime que ela praticou. E só aquela dedução para ela foi terrível. Imaginar que ela seria capaz de fazer aquilo. Então, é uma bênção para nós o esquecimento. Já pensou se a gente se lembrasse de todos os crimes que nós praticamos? Isso é terrível. Agora, aquele que está desencarnado, ele muitas vezes nos encontra. Por quê? Porque nós não melhoramos o nosso padrão vibratório. Nós continuamos ali, entendeu? E aí é fácil para ele nos encontrar através do nosso pensamento. Porque a gente continua ali naquela mesma corda do orgulho, vaidade e orgulho. E aí é fácil ele sintonizar com a gente. Agora, quando a gente eleva o nosso padrão vibratório, a gente vai deixando alguns pelas estradas que não vão conseguir nos encontrar. Porque você já está reparando os seus erros e está melhorando. Mas, né, tem sempre alguém que nos encontra. Então, ela continua aqui a Sueli. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então, o obsessor é aquele que está desequilibrado, e esse desequilíbrio, muitas vezes, teve a nossa participação. Muitos, por desconhecimento, transferiram para o obsessor os atributos do próprio demônio, se este existisse. Então, tem pessoas que elas vivem, né, sofrendo aquelas perturbações. Vivem sofrendo, vivem em agonia, e ela não sabe, ela não conhece a doutrina espírita. E ela acha que existem esses demônios. Então, ela fala o quê? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa, porque os demônios, Satanás, estão me perseguindo. Nós já aprendemos aqui na doutrina que esse ser mitológico, né, chamado Lúcifer, demônio, com aquele todo vermelho, com aqueles chifres, que eles não existem. São esses nossos irmãos desequilibrados que nos perturbam. Da mesma maneira que, às vezes, a gente perturba os outros. Só que eles, muitas vezes, nos perturbam porque eles querem quê? Nos destruir. Então, muitas vezes, eles querem perturbar as pessoas até levar a loucura. Não precisa ir muito longe. Muitas vezes, nós vemos pessoas aqui na Terra, encarnadas como nós, e vivem atrás das outras, querendo destruí-las. Não é assim? Perturbando, com maldade, ferindo, agredindo. A gente não vê isso? Quantas pessoas, às vezes, de tanto ter aquele sujeito, aquela, como dizia minha mãe, aquela sujeita ali do lado, não aguenta e até busca o suicídio. Não tem assim? Esses perseguidores. Né? Às vezes é um casamento que não deu certo e o marido ou a mulher não aceitam a separação. A gente está vendo na televisão todo dia quantas mulheres morrendo porque o marido não aceita a separação e comete o feminicídio. E, às vezes, até mata os filhos juntos e depois se suicida. Esse agressor, você não poderia dizer que é o espírito do mal? Que é alguém desequilibrado que está tentando levar outra a situação terrível e, às vezes, ele comete o ato? É isso aí que a gente tem. Então, a gente não pode dizer que são só os desencarnados que perseguem, maltratam. Tem muita gente, Vivinha da Silva, que age assim, com aquele espírito de vingança. Quantos se vingam aí
das outras pessoas. Não vê essa família mesmo? Assim, Que coisas terríveis. Gente, que coisa mais terrível do que isso que a gente está vendo aí. Então, aí as pessoas passam, e como eu não estou vendo o meu perseguidor, aí é o diabo. É o diabo. Aí cria essa figura mitológica. Mas é aquele detalhe, gente. Quando uma criatura desencarna, quando ela morre, ela não vira santa. Ela não vira santa. O caráter que ela tinha como encarnado, esse caráter ela vai ter depois que morrer. Não existe. Ah, morreu, virou santo. Ninguém vira santo porque morreu, não. Se ele era uma pessoa do mal, quando desencarnar, ele vai continuar sendo a mesma criatura. A única diferença é que ele não tem mais o corpo físico. Mas ele não vai ficar bom porque morreu. A morte não dá título de bondade a ninguém. O que dá título de bondade a uma pessoa é o esforço, o trabalho, o arrependimento, a reparação dos erros, entendeu? É buscar os ensinos de Jesus, aplicar em si próprio e modificando o seu modo de ser. É isso que faz a transformação. Não é o Zinho falar bem. Ah, vou rezar o Pai Nosso, está tudo resolvido. Não é assim, não é assim. E ela diz aqui, entretanto, quantos de nós já não cometemos essas mesmas atrocidades e esse que nos persegue comete agora? Quantos de nós já não alimentamos ódios semelhantes? Quem está livre de trazer nos escaninhos da consciência a mesma inimaginável textura de um amor desvairado, doentio, que se fez ódio e se converteu em taça de fel? É isso que a gente falou agora, dos feminicídios. Aquele relacionamento começou maravilhoso, né? Meu bem, minha vida, você é minha paixão, vamos viver juntos para o resto da existência e depois que morrermos, vamos pedir a Deus para continuarmos juntos eternamente. Mas, às vezes, passado pouco tempo depois dessas juras de amor, algo acontece entre o casal e de dois amantes se transformam em dois terríveis inimigos, onde um pode até matar o outro, tirar a vida do outro. Ninguém pode ser que não sabe o que é isso. Basta ligar na televisão, todo dia tem uma história de alguém que perdeu a vida, que o outro não admitia que ele tentasse recomeçar a vida sem ele, como se alguém pudesse ser dono de alguém. Isso é homens e mulheres, e tem mulheres que também são assim. Ah, meu marido separou de mim? Não admito que tem outra mulher. Ele é meu. Aí vem aquela frase, né? Se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Aí vai lá e comete o ato. Então, vamos lembrar que não é só o homem que faz isso, não. Tem muita mulher que faz também, né? O ódio só no amor tem cura, diz a Sueli. É um antídoto que anula os efeitos maléficos, que neutraliza e, sobretudo, transforma para o bem. Geralmente é o ódio que impulsiona o ser humano à vingança, claro, porque ninguém que ama o outro vai buscar se ficar. A vingança vem pelo ódio. O sujeito odeia o outro e planeja alguma coisa para destruir o outro. É sempre um discurso que se pretende tomar como quem está e atos julgados danosos aos seus interesses. Então, quando você quer buscar a vingança, né, você está fazendo um grande desforço, quer dizer, desforço, algo ruim, tá? Porque é como se você estivesse pedindo contas ao outro de coisas que ele fez, né? Então, eu quero me vingar porque eu acho que o outro fez algo contra mim. E não tinha que fazer. Então, eu vou exigir que ele preste contas daquilo. E eu acho que, às vezes, não quero perdão, não. Você vai ter que sofrer como eu sofri. E aí eu vou buscar vingança.
eu vou buscar vingança. A figura do obsessor realmente impressiona pelos prejuízos que a sua aproximação e sintonia podem ocasionar. E disto ele tira partido para mais facilmente assustar e coagir a sua vítima. E esta, né, a vítima, apresentando, em razão do seu passado, os condicionamentos que facilitam a sintonia, traz no mais recôndito do seu ser o medo desse confronto inevitável e a certeza da própria culpa, tornando-se presa passiva do seu algoz de agora. Então, muitas vezes, o obsessor, ele cria penas para perturbar o outro. Então, aquele de quem ele quer se vingar, a pessoa está dormindo. Então, ele entra no pensamento da pessoa e mostra cenas terríveis para a pessoa ficar apavorada. Se a pessoa tem uma mediunidade, ele se apresenta na frente da pessoa com figuras feias para deixar a pessoa muito, muito apavorada. Ele faz tudo o que é possível para deixar a pessoa sofrer. Se ele tiver, de repente, conseguir atingir o filho da pessoa, ele vai tentar, para fazer o cara sofrer vendo o filho sofrendo. Ele vai tentar de tudo. E a pessoa que está sendo, entre aspas, a vítima, porque vítima não existe na realidade, ela culpa, porque lá no inconsciente ela sabe dos erros que ela cometeu. Pela culpa, ela acaba o quê? Se tornando fraca, porque ela está com a mente culpada. Porque quem deve, sabe que deve. Você pode não lembrar, mas a tua consciência sabe que você deve. E aí a consciência pesa. E uma pessoa que se sente culpada, ela acaba se deixando arrastar, porque a culpa vai pesando nela, entendeu? Aí ela diz assim, não é fácil ao obsidiado. O obsidiado é aquele que está sofrendo a tortura, está sendo perseguido. Não é fácil ao obsidiado amar o seu obsessor. Não é fácil aquele que sofre amar a quem está fazendo sofrer. Não é fácil perdoá-lo, mas é o que se torna necessário aprender. O que é que Jesus ensinou para a gente? Amai os vossos inimigos. Não foi? Ele disse? Amai os vossos inimigos. Aí a pessoa diz assim, mas Jesus, dá licença, não dá. Amar os meus inimigos, como amar quem me faz sofrer? Mas Jesus diz, ama. Agora, amar o inimigo é bom a gente lembrar. Não quer dizer você pegar o inimigo, dar 3 beijos na testa dele, botar ele no seu ombro, passar a mão, levar ele para morar na sua casa. Não! Jesus sabe que isso é impossível. Amar o inimigo é não desejar o mal para ele. Você sabe que ele deseja o mal para você. Não retribui. Não retribui o mal. Pelo contrário, se você sabe que uma pessoa está fazendo tudo para destruir a sua vida, ora por ele. Peça para o Senhor, ilumina esta criatura para que ela pare de me desejar o mal. Porque no momento que ela me deseja o mal, tem que um dia pagar por isso. Ela vai sofrer por isso. Porque todo mundo que faz algo errado tem que pagar por aquilo. Tem que reparar o seu erro. Então, toda vez que alguém deseja o mal ao outro, ele está o quê? Se comprometendo com a lei de Deus. E diz, não faça o outro que não gostaria que te fizessem. Então, que a gente reze por aquela pessoa que nos deseja mal. E se amar o inimigo. Rezar por ele e não desejar o mal a ele. É a tua retribuição. Porque ele espera o quê? Ele espera de você o quê? A contrapartida, não é? Ele sabe, eu estou desejando mal a ele. Então, ele também vai me desejar o mal. Ele pensa assim, mas se você não retribuir, um dia a ficha dele vai cair. Poxa, eu chuto aquele cara, eu tiro aquele cara, eu bato daquele cara, e ele não retribui. Ele sempre olha para mim com um sorriso e diz, bom dia, boa tarde, vai com Deus. Um dia ele acaba ficando incomodado, entendeu? Isso é amar
os nossos inimigos. É isso que Jesus quis dizer. Não é simplesmente abraçar o inimigo, é não retribuir o mal. Isso é amar inimigos. Eu trouxe aqui um texto que eu vou partilhar com a gente, aonde a gente vai ver essa relação do obsessor para conosco. Senta aqui para você poder ver. Bota a tua cadeirinha aqui do lado. Não, chega para você ver. Eu vou botar aqui, compartilhar a tela. Não, ela vai sentar aqui. Você senta aqui. Para você poder ver e ela ver. Olha que... Alberto, você está conseguindo ver? Tem que cuidar com o filho. Isso. Está conseguindo... Deixa eu puxar o microfone. Isso, agora dá. Está conseguindo ver, Alberto? Denise, vocês estão conseguindo ver? Denise? Alberto? Você, Ana Constantino, você... Eu estou. Tá, sim, tá dando para ser, tá aparecendo sim, é porque eu estava ruim de conectar o som aqui, por isso que eu custei a responder. Sim, Rose, estou vendo também. Na oração de Francisco, eu vou ler esse trecho da oração de Francisco de Assis. Diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Tá? Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. A pergunta é: o que os espíritos que nos perseguem, nossos obsessores, sentem por nós e querem fazer conosco? Ódio. Eles nos odeiam. Não é? Eles nos odeiam. Qual deve ser a minha resposta para eles? Bom, eu devo amar os meus inimigos. Então, eu devo oferecer a eles que é aquele não desejar para ele o mesmo mal que ele deseja. Não fazer a ele o que ele faz comigo. Esse é o amor que eu devo oferecer a ele. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Eles fazem de tudo para nos ofender. Fazem de tudo. São nossos adversários. E o que eu devo fazer? Quantas ofensas os meus obsessores tentam lançar sobre mim? Eu devo também fazer a mesma coisa? Não. Eu devo perdoá-los. E a discórdia? Muitas vezes o obsessor lança a discórdia no meio que eu vivo. Faz a discórdia entre um pai e uma mãe, entre um marido, porque eles vão agindo nesse meio. Não é? Quando ele é um obsessor que quer me atingir, ele não vai ficar só em cima de mim. Ele também vai buscar meios de atacar aqueles que estão comigo. Os meus amigos mais íntimos, meu marido, minha esposa, meus filhos, para que haja o quê? Discórdia naquele grupo, discórdia na família. Muitas vezes nós temos uma família e é um verdadeiro inferno dentro do lar. E muitas vezes essa discórdia é promovida pelo obsessor. Então eu tenho que procurar fazer o quê? No meio daquela discórdia, eu tenho que buscar levar a união, a paz. Onde houver dúvida, quantas vezes esses obsessores lançam dúvidas sobre nós? Às vezes chegam na mente de um companheiro e diz assim: está vendo ele? Ele trabalha com você. Cuidado para ver se ele não está te roubando. E aí o outro, de repente, começa, né? Porque alguma coisa, ele diz assim: não sei não, mas tem alguma coisa buzinando aqui no meu ouvido
E fulano, né, está metendo a mão no caixa. E fulano está falando mal de mim por trás. Então, é uma forma também que eles têm. Então, que eu leve a fé. Onde eu ver erro, que eu leve a verdade. Muitas vezes é lançado por eles o erro para que as pessoas busquem outro caminho. E eu procure lutar para manter a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Quantas vezes os obsessores tornam, às vezes, alguém que a gente ama, ou alguém que a gente vive, num desespero, ou tenta lançar o desespero em si sobre nós, e eu me mantenha esperançoso. Tudo isso é ação deles. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Às vezes, pela pressão deles, alguém que a gente ama e começa a entrar num processo de depressão. Outras vezes, espera aí só um instante, tem um chat aqui. Outras vezes, somos nós mesmos que começamos, né, a querer ficar. Não, eu não estou conseguindo mais, deixa para. E aí aquela coisa vai aumentando, vai levar a pessoa até suicídio, e aí eles vão ficar felizes. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Essas palavras que estão sublinhadas de amarelo e que Francisco de Assis chama atenção são os obsessores. Ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, tristeza, trevas. Ora, as outras palavras que estão no final de cada frase devem ser a missão para combater, sem desejo de vingança, a ação dos obsessores. Pai, eu tenho que promover a paz, o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e buscar levar a luz para afastar as sombras. Então, Francisco traz aqui para a gente a ação dos obsessores e a ação do verdadeiro cristão. Muito interessante essa colocação, né? E depois nós vamos ver aqui, ainda nessa oração, bastando aqui. Deixa eu dar aqui. Ó mestre, esse deve ser o nosso desejo. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar que ser amado. Esse deve ser o meu desejo. O meu pedido para o Senhor, frente a essa situação. Né? Que eu saiba, eu devo buscar consolar, mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Porque em relação ao obsessor, eu não tenho que me colocar como vítima, eu sei que eu não sou vítima. Então, que eu busco levar consolo aos sofredores, e o meu obsessor é um sofredor. Eu busco compreender a ação dele, porque ele está agindo assim. Ele está agindo assim porque um dia eu magoei. E que eu procure mais amá-lo, como Jesus falou, amar os inimigos, que ser amado. Esse deve ser o meu desejo. E aqui depois, nós também vamos ver aqui o outro, aqui, ó. Como fazer a renovação para alcançar a paz? Como é que eu devo agir para alcançar a paz? Assim, é dando que se recebe. É dando amor que eu vou receber amor. É perdoando que eu vou ser perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. O que é morrer? É renunciar. É renunciar. É pensar mais no outro do que em nós. É querer para o outro o que eu quero para mim. Não só para mim. É deixar de lado a minha vaidade, o meu egoísmo, né? O meu orgulho. É compreender que o outro merece. É compreender que o outro está sofrendo
Porque a gente fica muito assim, senhor, eu estou sofrendo, hein? Senhor, eu estou sofrendo. Aí parece que só eu estou sofrendo. Tem muito mais gente, tem gente sofrendo muito mais que eu. Então, é morrendo que se vive para a vida eterna. É parando de olhar tanto para mim, de ficar só pedindo para mim, mas para oferecer o outro. Então, eu me apago um pouco, isso não quer dizer que eu vou morrer, para oferecer para o outro. Entendeu? Então, é me doar. Esse momento é eu me doar para o outro. Então, nós temos ali a ação dos obsessores, temos aqui o desejo, o que eu quero, né? E o meu desejo é aprender a fazer isso. É consolar, né? Consolar, mais consolar que ser consolado, é compreender mais do que querer. Gente, vocês precisam me compreender. A gente vive muito assim. E você está compreendendo os outros? Então, é buscar mais compreender o outro. É buscar amar mais do que ficar pedindo só. Pelo amor de Deus, me ame. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive a vida eterna. É se tornando mais humilde que a gente vai conquistar essa vida eterna, né? Então, esse é o trabalho aqui com a oração de Francisco de Assis. Mas aí, eu achei muito dessa figura, né? Figura muito bonitinha, de Francisco de Assis. E aqui tem outro texto também muito bom, para a gente fechar nossa aula. É do livro, um livro maravilhoso, do Augusto Cury, A Sabedoria Nossa de Cada Dia, Os Segredos do Pai Nosso. Tem volume 1 e volume 2. Esse é o volume 2. No volume 2, o Augusto Cury, ele vai trazer no capítulo 2 um texto que chama Uma Plateia de Famintos Psíquicos. Né? Então, ele vai querer dizer o seguinte, que há uma grande plateia de pessoas com graves problemas psíquicos. Quando a gente fala problemas psíquicos, a gente coloca os emocionais aí no meio, né? Então, ele diz assim, o subtítulo é o seguinte, uma sociedade doente que gera pessoas doentes. Se a nossa sociedade está doente, está em desequilíbrio, que pessoas ela está gerando? Pessoas doentes, desequilibradas. Então, o texto dele, eu tirei só um trecho do texto, ele diz assim, Jesus nunca expôs publicamente erros de ninguém. Jesus nunca disse, olha, você está muito vaidosa, Vinícius. Entendeu? Ele nunca fez isso. Ana, você precisa melhorar. Então, precisa melhorar, eu estou gostando. Né? Como você é vaidosa, Ana? Jesus nunca fez isso. Ele nunca expôs publicamente os erros de ninguém. Ele protegia as pessoas delicadamente. Iria nutri-las psiquicamente. E quando você fica expondo muito o erro dos outros, você está ganhando um adversário. Você está ganhando. Ele gosta. Você está ganhando um inimigo, dependendo das acusações que você faz para o outro, das humilhações que você faz o outro passar, principalmente ao vivo e a cores, você está ganhando, pode estar ganhando um terrível adversário. Só uma pessoa nutrida, com autocrítica, tem consciência dos próprios erros. Só uma pessoa nutrida com generosidade pode não ser carrasco dos outros e de si mesma. Então, Jesus sempre buscava levantar a autoestima das pessoas, entendeu? Fortalecer as pessoas, valorizar as pessoas, para que elas pudessem se transformar em pessoas generosas também. E não se transformar em carrascos de outras. É comum, diz aqui o Augusto Cury, ele é terapeuta, né? Ele diz assim, é comum nos consultórios de psiquiatria atendermos pacientes feridos pela culpa, mentes aprisionadas pela autopunição. O sentimento de culpa mal trabalhado e a autopunição aviltam o prazer de viver, destroem a capacidade criativa. Superar esses sentimentos é vital para estruturar a psique.
Porque pessoas que carregam consigo uma baixa autoestima são pessoas que vão se tornar doentes. Com o tempo, ela vai ficar doente. Ah, eu não sou capaz de fazer nada. Eu sou burro mesmo. Que alguém ficou. Você é burro, você é incapaz, você é incompetente, você é inoperante. A pessoa acaba assimilando daquilo. E daqui a pouco ela acha que não é capaz de ser falou. Entendeu? Porque ela assimilou isso. Então, quem tem uma baixa autoestima precisa superar esses sentimentos, tá? Para estruturar o quê? A psique, a sua mente. Algumas religiões, diz Augusto, fomentam a culpa e a autopunição. Tem algumas religiões que alimentam isso, né? Não, você é um pecador, você é um pecador, você é um pecador, e fica assim, né? Tudo que a pessoa faz é pecado. Ah, tua saia está muito curta. Olha, você está traindo não sei o quê. E tem religião que tem esse tipo de coisa, né? O que leva alguns psiquiatras e psicólogos, numa generalização superficial, a afirmar que todas as religiões cometem essa falha. Então, alguns psicólogos, terapeutas, ao ver um cidadão de uma determinada religião carregando aquelas críticas, ele acha que todas as religiões agem assim. E não é verdade. Existem algumas que sim, que fomentam a culpa, a autopunição. Você precisa, né, pagar seus pecados. Aí vai ter um monte de coisa que a pessoa tem que fazer, né, para poder pagar. Algumas sim, mas não são todas, tá? Não são todas. O cristianismo, construído por muitos seguidores de Jesus ao longo dos séculos, foi, em muitos aspectos, massacrante. É verdade. E o controlador. Todavia, o cristianismo proclamado pelo mestre dos mestres renovava a psique, quer dizer, a mente dos estressados, irrigava a saúde emocional dos frustrados, estimulava a inteligência dos incautos. Andar ao lado desse homem, que é Jesus, um homem intrigante, que Jesus era um homem intrigante, né? A gente não conseguia decifrar, ele não conseguia mergulhar na mente dele. Como? Não tínhamos condições de fazer isso, né? Como nós, pessoas ainda tão imperfeitas, poderíamos fazer uma análise completa da mente do Cristo? De jeito nenhum. Então, andar ao lado desse homem intrigante era um convite para ser saudável, sereno, inclusive. Então, as pessoas buscavam andar ao lado dele, e a presença dele fazia elas se sentirem bem, faziam elas se sentirem importantes. Importante, assim, de valorizadas, porque nunca saiu da boca de Jesus uma palavra de desmerecimento de alguém. Lembra da passagem do cachorro? Que os discípulos vêm andando e começam a criticar, esse cachorro, pede, que horror, alguém matou um cachorro, e aí ele parou e disse, vocês já perceberam que lindos dentes ele tinha? Então, ele nunca deixou que ninguém ficasse perto dele, lamentando, falando mal do outro, criticando, né? Então, estar perto dele era se sentir bem, se sentir valorizado. Jesus não apontava o dedo para os erros humanos, mas acolhia e compreendia o ser humano que errava. Lembra da mulher adúltera? Mulher, onde estão os donos que te acusavam? Ela disse, não sei, tio, acho que eles foram embora. Ele diz, então eu também não vou te acusar. Vá, mas toma cuidado, minha filha. Ele não disse, olha, minha filha, você escapou de mim, porque você andou aprontando. Se eu não estou aqui, você também. Ele não fez isso. Ele perguntou a ela, só do dono de acusar. E ele disse, então vá também, minha filha. Mas só recomendou a ela cuidado. Ele não acusava ninguém. Só foi contundente, só foi duro com os fariseus, que se ocultavam debaixo de uma máscara religiosa. Porque com eles ele foi duro, porque eles acusavam os outros de estarem errando, quando eles cometiam erros muito piores. Aí ele falou, né? E eles eram as pessoas responsáveis por esclarecer. Exatamente. Eles deveriam compreender. Aquele que errava, não, eles acusavam, mas na realidade eles cometiam erros piores.
Então, ele chama eles de hipócritas, como os caiados, né? Então, eram hipócritas, diz Augusto Cury, que no grego significa alguém que representa ser o que na realidade não é. Né? Alguém que diz, eu sou isso, mas na realidade não é. É o hipócrita. Jesus exigiu pouco, mas saciou muito. Ele pediu pouco, mas ele saciou muito. Tratou primeiro, isso é interessantíssimo, gente, que Augusto Cury diz aqui, tratou primeiro da paralisia intelectual dos aleijados para depois ensinar-lhes a andar. Quando ele fala que ele tratou da paralisia intelectual dos aleijados para depois ensinar-lhes a andar, ele não está falando do paralítico que anda na cadeira de roda, não. Esse aleijado aqui é o hipócrita, é aquele que não quer pensar, só vive para acusar o outro. Isso ele diz, tratou primeiro da paralisia intelectual. É a paralisia intelectual. Aleijado para depois ensinar a andar. Então, ele tratou daquele que era o hipócrita, era aquele que acusava os outros, era aquele que fazia... Tratou dele primeiro, para depois mostrar para ele o caminho que ele tinha que trilhar. Andar, aí depois ensinou-lhes a andar. Andar para onde? Andar nas trajetórias do próprio ser. A maioria de nós, inclusive, intelectuais e cientistas, jamais fez essa jornada. Por quê? Uma das causas é o medo de reconhecer as próprias loucuras e limitações. Então, muitas vezes, as pessoas não querem fazer aquela análise, aquela autocrítica, porque ela não quer se deparar com os seus próprios erros, suas próprias limitações. Né? Ela deixa isso para lá, deixa assim, porque se ela começar a olhar para dentro dela, ela vai perceber que não é a última Coca-Cola gelada do deserto. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não querem fazer essa jornada de uma questão 919A do Livro dos Espíritos. Não tem 19A, né? Aquela que Agostinho fala, fazer o que eu fazia toda noite de dormir. Eu perguntava a mim mesmo, o que eu fiz hoje? Fiz coisa boa? Fiz. Então, vamos continuar fazendo. Fiz coisa ruim? O que eu fiz de ruim? E aí analiso o que fez de ruim, não posso fazer mais isso. Essa autoanálise, né? E muitas pessoas não querem fazer. Aí ele continua aqui. Se deseja tornar-se uma pessoa madura, exija menos os outros e entregue-se mais. Não aplaude apenas os que sobem no pódio, mas os que ficam nos últimos lugares. Você aplaude muito quem está se destacando, mas aquele que está, às vezes, lá embaixo, a gente não quer aplaudir. Não quer pensar. Correu a corrida. Exatamente, né? É igual uma corrida. Você vê lá, tem uma corrida. O pessoal aplaude quem tirou primeiro, segundo, terceiro. Então tem que aplaudir até o último que atravessou. Quanto esforço ele fez? Não é? Se ganhar, só usa bem. Todos os outros participaram. Deram o seu melhor. Os frágeis, aí ele diz aqui, ó, os frágeis punem. Aquele que acusa é frágil, é fraco. Porque o forte não faz isso. Os frágeis punem, excluem e discriminam, mas as pessoas sábias promovem o ser humano. A humanidade só poderá ser mais solidária e sábia se for mais profunda. Mas, infelizmente, vivemos numa sociedade doente que gera pessoas doentes. Uma sociedade que pune os derrotados, destrói a criatividade dos feridos, esfacela o encanto dos frustrados. Jesus escandalizou os religiosos de sua época, dizendo que os que mais falharam foram os que mais amaram. Aqueles que diziam mais amar, mais conhecer, os inventou, foram os que mais falharam. Porque só tinham a teoria, né? Mas nunca colocaram em prática aquilo que sabiam. Os fariseus preocupavam-se com a moralidade exterior. Ele, Jesus, com o coração psíquico.
né? Com ser. Os fariseus ocupavam-se com a obediência e ele com a motivação interior. Lembra do não pode fazer cura aos sábados? E ele dizia o quê? O homem, o homem não nasceu para o sábado que nasceu para o homem. Porque no sábado ninguém podia fazer nada. Era contra a lei. E Jesus, que ele vai ao templo e cura um homem no sábado. Mas se o senhor está desobedecendo a lei? Não, eu estou preocupado com o homem. Aí chama de hipócrita justamente. Se o seu cavalo quer de cavalo caro, você gastou muito dinheiro para que esse cavalo quer segurar com o sábado. Tu ia deixar ele morrer? Não tu ia sair de escondidinho. Ia lá salvar o cavalo no teu prejuízo, não é verdade? Então ele diz que os fariseus preocupados com a moralidade exterior e com o coração psíquico. Os fariseus ocupavam com a obediência e com a motivação interior. Sua postura, a postura de Jesus, era tão revolucionária que foi capaz de dar mais valor a uma mulher que diariamente dormia com homens diferentes do que aos que faziam preces diárias. Está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 31, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, os publicanos, coletores de impostos, que ninguém gostava, e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ah, olha aí. Jesus deu mais valor a uma meretriz do que aos fariseus, aos religiosos. E ele disse: os publicanos e as meretrizes alcançaram primeiro o reino de Deus do que vocês. Como isso é possível? Elas estavam em último lugar na escala moral, mas eram honestas com elas mesmas e possuíam grande capacidade de amar. Por favor, Beto, desliga o microfone. Então, a tua irmã... não, então não é o Beto, não, é a Dulcineia, né? Desculpa, é a Dulcineia. Então, é aquele caso. Elas sabiam que eram meretrizes. Elas conheciam que eram mulheres casadas, mulheres dos padrões da época, honestas, aquelas coisas. Elas se sabiam. E elas amavam muito aqueles que iam buscar ajuda com elas. Quantos foram confortados por elas? Tinham mais consciência da própria fome. Elas tinham mais consciência. Do teu sucesso é tarefa para os prosaicos, para os comuns, mas afetar e nutrir os que pagam e parecem incorrigíveis é desafio para os santos. Então, o retorno é tarefa para os santos. E a bebida ajuda. Isso é fácil. Quem é que chama? Vê se você consegue fazer. Então, valorizar aqueles que me ajudam é tarefa para os comuns, mas acreditar e suprir os que nos perturbam é desafio para os sábados. Então, essa vai ser a minha tarefa. Buscar auxiliar aqueles que não me amam. Entendeu? Para que eu possa, no futuro, encontrar o caminho melhor, o caminho do bem. E assim, se eu agir assim, eu vou conseguir me libertar dos meus obsessores, porque eu estarei fazendo o que Francisco falou ali. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Sendo isso, eu vou alcançar a luz, eu vou alcançar espiritualmente e me tornar uma pessoa melhor. É esse o trabalho de todos nós frente aos nossos obsessores. Tudo bem, Alberto? Gostaria de falar alguma coisa? Aninha? Gostaria sim. Aqui, o nosso tema de hoje, né, com o livro de Dona Ivone, de Sueli Caldas Schubert, aliás, desculpe, eu estou com o Ivone na cabeça. Quem é o obsessor? Né? Aí depois ela abre
Obsessores, visíveis e invisíveis, são nossos próprios, são as nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. E aí, quem já leu o livro Pequeno Príncipe, né? O personagem principal, o príncipe, diz que nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Então, o que a gente cativa, os nossos espinheiros, é que vão ser os nossos obsessores. Se seguirmos a oração de Francisco de Assis, perdoar, amar, consolar, nós vamos elevar o nosso padrão vibratório e vai nos permitir nos protegermos. Então, tudo é de acordo com aquilo que fazemos. Se fazemos alvos equivocados, vamos ter a possibilidade dos nossos obsessores se aproximarem. Exatamente. Então, é isso que nós temos que fazer, né? O Augusto Cury aqui é muito claro, muito objetivo nesse texto, né? E essa atitude que nós devemos praticar. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui essa nossa reunião. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus e por tudo isso que nós estamos recebendo e que o Pai possa continuar nos fortalecendo, nos amparando, tá bom? Vamos dar uma paradinha. Daqui a 15, 20 minutinhos, nós retornamos para estudar essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, tá bom? Hoje nós vamos estudar a parábola do administrador infiel. Muito interessante essa parábola. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco a gente se encontra.